primeira aula do nosso objetivo aqui de reunir a galera, os insanos, toda terça-feira, às 19h47, na terça-feira, para aprender coisas novas e assuntos, basicamente, que eu escolho aqui, vou jogando na comunidade, a gente vai trocando ideia. Para essa primeira aula, eu resolvi trazer uma novidade, não só para mim, mas como para qualquer outro DJ aí que faz o que a gente faz, grava set, toca, tem o equipamento da Pioneer DJ, principalmente para gente que tem equipamento da Pioneer DJ, e essa empresa ela vem se moldando. E a gente, né, tende a acompanhar, tende a ficar por dentro. Eu acho que, na minha opinião, ficar de olho em questões de tecnologia, atualizações, como as empresas vão lidando, vão mudando esse ambiente dos DJs, esse mercado da música eletrônica, é fundamental para quem cria conteúdo. Então, eu trouxe especialmente para a aula de hoje uma questão muito massa para a gente se aprofundar um pouco mais sobre o Rekordbox 7, a atualização que a gente teve esse mês. Foi uma mudança, assim, significativa na questão de design, né? Você olha, para quem acostumado a trabalhar com o 6, olha para o 7, percebe que é uma questão um pouco mais minimalista, um pouco mais simples também ficou, mais bonito, mais escuro. Acho que veio essa atualização aí como se fosse um envelopamento da tecnologia, das coisas que estão mudando rapidamente, né? Você pode perceber agora que a gente está na era do início, né, da inteligência artificial, e ela vem muito forte e ela vem incorporando também esses programas. Vocês vão ver como eles têm trabalhado nessa mescla de colocar a inteligência artificial dentro dessas ferramentas para aprimorar o fluxo de trabalho do DJ, o processo profissional, deixar tudo mais, digamos assim, automatizado. Então, para essa aula, eu pensei em duas coisas. Entrar na questão teórica da parada, entender brevemente o que a gente precisa saber sobre essa nova versão. Simples, né? Papo reto, o que a gente precisa saber, do que mais mudou, quais são as principais diferenças, e ir para dentro dessa ferramenta, onde eu vou mostrar as principais configurações que eu utilizo, como eu venho trabalhando, né, os meus sets, as minhas preparações, tá? Então, essa aula aqui em específico vai ser um conteúdo da hora, direto, nessa questão aí do Rekordbox 7. Então, para quem está começando, para quem quer se atualizar do 6.5 para o 7, quem quer um pouco mais, né, mergulhar em funções mais avançadas, entender como um programa funciona, como utilizar processos e configurações, né, ao seu favor, enfim. Requisito do sistema. O que é um requisito do sistema? O requisito para o programa rodar. Hoje em dia, a gente está em 2024, a tecnologia está muito avançada, então você não precisa de um computador super foda para rodar o Rekordbox. Windows tem operacional 11 ou pode ser o Mac, dependendo da tua realidade aí, se você tem, né, Windows ou Mac, para esses dois serve. O ideal é deixar já rodando o Windows 11, né? O primeiro conselho que eu dou, deixa a tua máquina formatadinha, zerada. É tua ferramenta de trabalho, você vai precisar dela. E não, né, não faça com que ela te deixe na mão quando mais você precisa. Quando você estiver gravando, quando você estiver tocando, quando você estiver se apresentando, dá um pau no teu PC por relaxo, por estar cheio, por estar tudo misturado, tudo bagunçado. Então, deixa a tua máquina zeradinha que você não vai se incomodar. Luca, o que você quer dizer com relação a zerado? Muito bem. Quando a gente compra, por exemplo, né, um computador lá nas Casas Bahia, a gente pega aquele computador lá, né, de fábrica, com um monte de programa instalado lá que a gente não precisa. Ajuda para isso, ajuda para aquilo, coisas que vão deixar o teu PC muito sobrecarregado. Então, o que você faz? Formata, deixa ele zerado, só instala coisas que você precisa. Coisas básicas para rodar, por exemplo, os drivers dele, né? As ferramentas que precisam, né, dos componentes lá eletrônicos rodarem perfeitamente. Depois o Rekordbox, depois o Spec, depois o Platino, depois o OBS, depois o Droidcam, depois o Mixed Key. Vai aos poucos incrementando. Não deixa, né, uma parada muito, tipo assim, uma bola de neve. Esse PC vai travar, esse PC não vai ficar legal. Então, de básico, um processador i3 ou i5, i7, i9 é muito bom, né? Top pra caralho, tá? Mas i3 aqui já é o básico. E RAM não precisa muito. Acredito que 8 até 16 GB aí já é o suficiente, né? Eu acho que até com 6 aqui, bem trabalhadinho, um PC bem formatadinho, com 6 GB de RAM,
já é o suficiente, não precisa de uma máquina tão potente aqui, né? Pode pegar aqui 6 gigas também, tá? Tem a configuração básica dessa aqui, ó. Meu, roda de boa. E principalmente esse cara aqui. Esse disco rígido SSD, ele é muito importante, cara. Se for, por exemplo, um HD, isso aqui vai dar muito ruim para você. Muito ruim mesmo, velho. Porque os arquivos, eles não vão ser lidos de maneira rápida, nem copiados de maneira rápida. Ou seja, quando o Recordbox está tocando uma música, ele está usando o arquivo. Então, um HD, fazer essa comunicação com o Recordbox, vai deixar tudo isso muito mais lento para o teu PC digerir. Então, SSD é fundamental. Essas configuraçõezinhas aqui, ó, pam, dá para rodar muito bem. Fechou? Atualização principal, cara. Essas informações, tá? Estão no site da Pioneer. Fiz uma pesquisa bem breve para trazer para vocês. Então, a atualização principal foi deixar tudo muito mais leve. Então, assim, às vezes eu, troco uma ideia lá no Instagram. E aí, como é que tá, né, a instalação do Recordbox de vocês? Cara, aqui tá travando, aqui tá isso, tá aquilo. Tá, tudo bem. Travamento é uma coisa. Erros são coisas diferentes. Já vou falar sobre a questão de erros, mas travamentos, travar por lentidão, travar por, sei lá, tá usando a ferramenta e não dá boa, é PC. Agora, erros podem acontecer. Por quê? Porque eles estão migrando de uma versão para outra, eles estão testando. Eles ainda, né, estão na 7.0.1, depois vai vir outra atualização, depois vai vir outra correção de bug, vai vir outra correção de algum erro. E assim eles vão corrigindo os erros. Mas lentidão, isso já tem que, em 2024, tem que abolir no teu processo criativo, senão você vai só se estressar. E o seu hobby, o seu trabalho, não vai ser uma coisa divertida, vai ser uma coisa, porra, que te pesa, que te puxa para baixo. Então, assim, ó, essas ferramentas já são otimizadas para reduzir o processo lá, né, do nosso processador. Então, essa aqui, ó, promete reduzir até 56%, quase a metade. E também da questão do consumo de energia, obviamente, né, se você né, exige menos do trabalho da sua máquina, consequentemente ela gasta menos energia, né? Então, aqui é bem legal para quem trabalha, por exemplo, num aeroporto, né? Para quem prepara música em hotel, não sei, a necessidade, né? Às vezes para um sítio, para trabalhar com Recordbox, tocando ou preparando, né? Com bateria aí extra para finalizar a tua preparação, tua execução. Essas duas importantes, né? Atualizações deixaram a ferramenta mais leve, mais atual. Tecnologia de automatização. Aqui que entra a questão da inteligência artificial. Eu falei que eles estão integrando com a inteligência artificial. É através de gostos, através de, sei lá, dos teus hábitos, de que tipo de música você tem na tua coleção. Ele consegue, de certa maneira, ver tudo isso, jogar para uma inteligência superior, maior e, sei lá, né, linkando os pontos ali e vai te dando sugestões para automatizar esse processo, tá? São vários deles. Ó, o Recordbox vai configurar automaticamente os hotkeys e memory points. Isso aqui eu não cheguei a testar ainda, né? A fazer nas minhas próprias faixas. Mas provavelmente, né? É uma função aqui muito parecida com o Mixer in Key. O próprio Mixer in Key, vou abrir rapidinho para vocês verem. O próprio Mixer in Key faz essas marcações automaticamente de hotkeys, mas não de memory points. O que eu acho, né, que o Recordbox pode fazer é pegar a estrutura, ó, musical aqui e definir hotkeys, né, no início de uma frase musical, enfim, no início de um break, né? Eu acho que ele pode definir isso automaticamente. Interessante, né? Esses pontos já marcados aqui, principalmente com os memories, né? Os memories são mais fáceis de navegar. Interessante essa questão daqui de marcar automaticamente os kill e memory points. Agora a questão de pesquisa musical. Ele descobre as músicas semelhantes a qualquer uma selecionada da sua coleção, ou seja, clicou na música da minha coleção lá, automaticamente ele vai abrir uma aba, sei lá, e vai falar para você, olha, Ricardo, essa música que você tem selecionada aí, ó, essa aqui combina com essa, depois com essa, com essa, com essa. Então ele já vai trazer essas ideias de maneira automática para você fazer a combinação de música. Identificação dos vocais na música e apresentados na parte superior da forma de onda quando a faixa é analisada. Cara, isso aqui é muito legal. Quando, por exemplo, você está analisando as faixas, né, de música, hoje quando você arrasta para dentro do programa, ele tem opções para você analisar o BPM, que é a velocidade da música, né, a velocidade das batidas por minuto que estão contidas dentro, né, dessa composição,
ele consegue analisar o tom dela, né? Qual que é o tom que essa música foi construído, quais os instrumentos. Ó, se eu cair no Zoom, tá? Eu vou colocar um link lá no Telegram. Beleza? Preste atenção aí. Vou mandar outro link lá no Telegram se eu cair do Zoom aqui. Identificar os vocais da música. Ele analisa os vocais. Ah, essa música tem vocal. E ele consegue, né, criar uma imagem em cima da forma de onde você está tocando, onde você está basicamente executando o seu set ali, né? Que ali basicamente esse vocal vai acontecer. Digamos assim, isso é bem avançado mesmo, né? Isso realmente é bem interessante. Ó, a outra questão, né, de tecnologia e automatização. O Recordbox pode criar, né, pode criar playlists com músicas semelhantes às que você escolheu, fazendo corresponder automaticamente BPM, tonalidade, nome de artista e comentários, etc. Ou seja, eu posso fazer a seleção de algumas músicas e a partir disso, né, a partir dessas músicas, elas vão conter informações, como eu falei, BPM, o tom dela, nome de artista, isso que é muito foda também, comentário, né, se você gostou dessa música ou não, às vezes, né, a intensidade por estrelas, enfim, ele analisa toda a questão de informação dessa música e indica músicas parecidas para colocar na sua playlist. Isso é muito foda. Às vezes eu posso fazer assim, não, eu quero criar uma playlist só com vocais de funk. Ele cria uma playlist só de tech funk. Quero criar uma playlist, sei lá, só com vocais marcantes, ou vocais pesados, ou vocais. Enfim, quero criar música só com grooves de bateria, sem vocais, só shots. Cara, isso é muito foda. Preparar playlists em instantes dessa maneira, o contrário disso seria ouvir música por música e preparar, né, uma playlist bem elaborada. Essa seria pesquisa musical na veia. Mas ele pode fazer isso de maneira automática, pode ser incrível. Preparação simplificada, aqui por algumas atualizações que tiveram na própria ferramenta, né? Agora a gente consegue colocar dois players na questão do modo export, não só um, né? A gente pode trabalhar com dois players no modo export. Uma estrutura que permite navegar pela playlist e pastas enquanto verifica visualmente a hierarquia, né? Isso aqui é uma questão, eu até acho, né, que é questão do novo navegador, onde você pode, enfim, navegar pelas playlists e ver as pastas onde você organiza as músicas. Essa aqui é bem interessante, olha só que massa. Só que eu não sei se você precisa de um tipo de plano, alguma coisa assim. Compartilhar playlists com seus amigos e outros DJs. Imagina eu clicar com o botão direito na playlist, compartilhar com, sei lá, com alguém, com um aluno, com você aí. Pô, seria muito massa, né? Compartilhar playlist com seus amigos e outros DJs. É muito legal. E funcionalidade de navegação, 5 disposições de ecrã diferente para o modo Export Performance. Ou seja, colocaram alguns modos diferentes de visualizar esse programa. Não cheguei a verificar todos, mas deram uma incrementada. Às vezes, se você está cansado desse modo tradicional que você vê o programa, você pode, né, fazer essa alteração. E também, essa aqui, eu acho que foi a maior mudança de todos, que a árvore de trabalho, ela não passa a ser uma árvore de trabalho visível. Na esquerda, você vê vários ícones pequenos, né? E ali foi criado justamente para você, né, para poupar espaço, deixar isso tudo muito mais simplificado para o DJ. Eu acho que essa, né, visualmente, quando você bate o olho assim na tela do Recordbox, essa é uma das grandes mudanças que ocorreram ali no aspecto visual. Beleza? Até aqui, fechou? Vamos lá, parte 2 dessa aula, tá? A primeira aula ali eu falei sobre algumas principais configurações que eu notei, né? Eu levantei alguns pontos. Minha ideia é fazer um módulo específico só do Recordbox 7, mas agora não é o time. Então, aqui, algumas principais informações que eu reuni em pouco tempo. Acho bem legal. Na questão prática, vamos começar pelo modo export, o modo que eu gosto de preparar os sets, gosto de preparar as playlists. Entendam como quiser. Esse modo aqui ele tem mais performance para preparação das playlists. Já o outro modo, ele é mais para a gente tocar, né? Aqui, Recordbox 7. A primeira alteração, né, visivelmente que eu vejo aqui é dessas árvores de trabalho aqui que eu falei. Elas ficaram minúsculas. Eu entendi que foi basicamente, né, para poupar a questão do espaço. Não quero entrar nessas questões agora visuais aqui, né? Botão a botão. Eu quero entrar nas principais
preferências, né, nas principais configurações para vocês utilizarem da maneira que vocês acham viável no workflow de vocês. Então, para acessar as configurações, ou clicando aqui na chave, ou File, né, Preferences aqui, também vocês conseguem abrir a questão das preferências. Então, assim, para nós, insanos, o ideal é sempre trabalhar com inglês, né, galera? A gente está aprendendo aí o inglês, a indústria é inglês, muitas coisas acontecem no mundo aí, para a gente trocar informação, às vezes, com um gringo, alguém que dá um suporte no nosso X7, geralmente a gente precisa do inglês, então ter essa informação aqui é essencial. Vou mostrar para vocês as principais configurações que eu utilizo de maneira prática aqui, e também para quem não conhece, né, para quem está iniciando, às vezes tem pouco contato com o software, como você pode deixar ele mais responsivo para aquilo que você vai fazer aí dentro da sua realidade, tá? Aqui nessa questão de view, é como você visualiza o programa. Então, toda a parte da questão de display, de letras, informações que você vê, desde a questão do layout e também nas questões de cores, forma de onda, até mesmo, né, a skin, como o programa, né, visualmente aqui você faz essa alteração. Então, view significa visualizar. Nessa primeira aba, a gente faz a alteração do display. Tudo basicamente, né, que é mostrado para a gente. Aqui a gente tem as questões de fonte e espaçamento. Se eu quiser aumentar a fonte, né, do meu record box, trabalhar ele com uma fontezinha maior, posso trabalhar aqui. Eu prefiro trabalhar de um jeito mais minimalista, mas também que não force muito a vista lá atrás. Pode trabalhar na opção negrito. Eu acho isso muito cafona, toda opinião, né? É a minha opinião. Deixa ele normalzinho aqui. Line space é a linha, o espaçamento entre as linhas, né? Eu gosto de deixar um pouco mais enxuto para reunir mais informação, né? Conforme eu bato o olho, eu acho que as informações ali, dessa maneira, ficam melhores para mim. Não muito espaçado, também não muito juntinho, né? Algo que você, tipo, visualmente te agrada, como ficar melhor aí para você. Mais para baixo aqui, essa opção aqui é muito importante para quem não entende sobre teoria musical, Key Display Format, que é basicamente, né, formato da tonalidade, né, aqui basicamente mostrado. Essa opção clássica, ela vai fazer com que toda a tonalidade se transforme, né, numa escala numérica tipo, Dó, Ré, Fá, Sol. Eu não sou bom em teoria musical. Então, o que eu faço? Eu simplifico através dessa nomenclatura alfanumérica, que é um caractere numérico e um caractere alfabético. Ou seja, 7A, 4A, 8A. Então, quanto mais esses números se aproximarem na sequência, 1, 2, 3, 4, 5 até 12, mais eles se aproximarem, mais fácil você vai ter, né, a junção de instrumentos ali. A mixagem harmônica vai atuar. Quanto mais afastados esses números forem, né, de uma música para outra, mais a música vai brigar por espaço, mais uma música, né, um pouco de conflito, alguma coisa assim, você vai só extrair. Então, coisas mais parecidas, mais fáceis de serem identificadas através dessa nomenclatura aqui, que é uma nomenclatura baseada, né, numa ferramenta que foi criada para DJs que não conhecem sobre teoria musical. Essa ferramenta foi inventada, ela foi criada, uma empresa adotou, a empresa, né, criou um programa que faz a análise desse tom, exatamente como ele é, joga na roda e você consegue, tá? Não é uma regra, mas aqui vai te ajudar bastante para fazer mixagem harmônica nessa opção aqui, alfanumérico. Mais para baixo, a forma de onda e a velocidade dela, high speed é para velocidade alta, medium, velocidade média e low speed. É legal testar, até mesmo no equipamento, né, nos DDJs, nas controladoras. Shift e scroll girando, você ajusta a velocidade da waveform, então trabalha do jeito que você achar melhor. Às vezes rápido, médio. Eu gosto de trabalhar lento para eu ver que vai estar vindo lá, né? Na estrutura musical que estou acompanhando lá, para ter uma resposta, né? Mais rápida, às vezes de um corte que eu quero fazer, num efeito que eu quero entrar, num break eu quero fazer uma coisa diferente. Então, lentamente eu consigo olhar mais para frente, né? E tomar uma decisão que eu achar melhor, né? No momento da minha performance. Então, vamos carregar aqui, ó. Clicando aqui, arrastei para esse visor. É como se fosse o visor do TDJ, esse mesmo visorzinho aqui, beleza? Consigo navegar através dessas músicas. Posso selecionar também pontos específicos, né? Clicando e arrastando. Deixa eu mudar aqui para áudio, trocar aqui, né? A minha placa de áudio do meu PC, para vocês ouvirem também.
Então, consigo selecionar pontos específicos. Então, essa onda, né, reproduzindo rapidamente, lentamente aqui, a gente consegue alterar através das questões de visualização da forma de onda, tá? Questões aqui, ó, de half form e full form, half waveform, full waveform, é legal vocês pegarem o conceito disso aqui. Independente da forma de onda que você vai pegar, por exemplo, para visualizar, às vezes numa pré-configuração do equipamento que deixaram para você, às vezes, sei lá, algo que você vai mexer aí, vai entender. E existem essas questões de visualização de forma de onda. Aqui a gente tem a questão da onde está sendo mais reproduzido, né? A parte do reprodutor, da agulha. E aqui em cima a gente tem uma visão panorâmica de toda a faixa, desde o início até o final dela. Consegue perceber que ela tem um corte aqui, tá? Isso, né? Porque é half waveform, é metade da forma de onda na visualização panorâmica. Presta atenção aqui. Quando eu mudo para full waveform, ó, ele aparece tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, que é basicamente, né, onde o som é construído na imagem estéreo. Então, independente desses dois aqui, né, se for half, metade ali, ou full waveform, você tem que entender, né, a questão da visualização panorâmica da música, como é a estrutura dela, o que vai acontecer. Visualmente já sei que no início tem bateria, nesse primeiro break ele tem um pouco mais de bateria com vocal, já nesse break principal aqui, ó, só tem bateria. Né? Essa entrada desse break aqui, por exemplo, tem um subgrave que a gente pode trabalhar, então visualizar isso aqui é ótimo. Aqui eu perco o groove, né, da música, ó, consegue perceber que aqui eu tenho mais informação, aqui é o baixo rolando ainda, aqui eu tenho um groove, né, às vezes simplificado, até mesmo kick. Então, entender isso aqui é fundamental para fazer uma leitura completa da onda, independente se é half ou full waveform. Bit count display, também não vou entrar nisso, né? Só as configurações que eu utilizo, então aqui é de forma, né, visual, bater o olho, né, nas questões do layout do display, a gente consegue entender algumas coisas que a gente já vem pré-configurado aqui. Layout, esse cara aqui é muito legal. Layout é essa estrutura de trabalho, né, que a gente tem aqui na esquerda. Se eu habilitar todas elas aqui, pode perceber que tem várias maneiras de a gente trabalhar nosso record box. Nós somos, muitas vezes, né, às vezes, entre aspas, limitados a trabalhar só com aquilo que a gente conhece. A gente trabalha criando playlists, né? Aqui, por exemplo, tem opções para você relacionar faixas, né, que coincidem pelo BPM, que coincidem pelo tom, os mesmo gênero, o mesmo artista, você consegue fazer esse filtro, digamos assim. Entenda que aqui é a maneira que você seleciona, né, a fonte, aonde a sua música vai ser reproduzida, por exemplo. Aqui a gente tem questões de banco de Hotkill. Aqui, a sua música vai ser reproduzida no iTunes. Eu não utilizo o iTunes, por exemplo, mas tem a opção InFlight, também, que é outro, né, serviço que deixa as músicas armazenadas na nuvem, no lugar onde a gente pode pegar na internet. Beatport, que é uma loja, né, onde faz a venda. Você pode conectar a sua conta aqui. Comprou música, já vem basicamente aqui linkado com o Beatport. XML, esse cara aqui, por exemplo, para mim é chave. Toda vez que eu quero migrar a minha biblioteca, eu faço uma exportação do meu XML, que nada mais é do que as minhas playlists e informações, né, guardadas nos meus arquivos MP3. Não é um backup das músicas em si, é um backup só de informação. Por isso que ele é um XML. É como se fosse uma planilha de dados, né? Aqui a gente pode navegar no próprio explorador, né, do nosso computador, navegar nossos discos, né? C, por exemplo, onde está meu sistema operacional, Windows instalado. F, por exemplo, onde é meu Google Drive, que é um HD, infelizmente, né? Mas é um HD externo. Então, Duca, coleção, eu posso vir até as minhas músicas aqui e me deparar, né? Ó, todas elas aqui, muito bem organizadas por sinal. Quem é meu aluno sabe. Se me vê alguma vez com música aqui desorganizada, toda zoada, alguma coisa assim, eu tô doente ou trocaram o Duca, não é o Duca. Você vai ver assim, ó, record box organizadinho, tag tudo filé, né? Só não vai me ver com elas tão classificadas assim, né? Ó, obcecadamente, porque tem um processo. Vamos lá, para frente. Devices. Aqui os dispositivos, pode pegar a música dos seus dispositivos. Aqui os históricos das suas gravações. E aqui as suas gravações, né? Os históricos das tuas, né? Que você tocou e tal. E aqui é o histórico das suas gravações. Então, toda essa aqui é nossa vista, né? Da árvore de trabalho. Ó, se eu desmarcar todos, percebe que lá na esquerda
vai sumindo, tá? Tanto é que eu não trabalho com todos. Trabalho com qual? Com Record Box XML e o explorador. É só isso. Sugestão de tracks, InFlight, Hotkeys Bank, né? Banco de Hotkeys também eu trabalho. iTunes também não, Beatport. Se você trabalha com uma das ferramentas, vai lá, configura, deixa ela bem alinhada aí, tá? Só trabalho com essas duas aqui por enquanto, não tem problema nenhum. As coisas de frase, vocais, essas questões aqui do layout, só trabalho, né? Deixo bem organizadinho aqui. Color, a questão de cor, como eu já falei, a cor do programa para branco ou para escuro, eu prefiro trabalhar de maneira escura. Aqui, ó, a cor da forma de onda, é bem legal. Para quem já é aluno, para quem já toca, experimenta gravar nos sets no Blue, experimenta gravar nos sets no 3D Band, que eu achei bem interessante, vocês vão saber por que hoje. Então, assim, ó, experimentem. O que significa essas formas de onda? Formas de onda, né? É isso aqui, ó. É a forma que a música, né, ganha quando o produtor musical coloca lá, né, os instrumentos da bateria, basicamente, né, que eles serão reproduzidos. Beleza? As cores em si, elas querem dizer muitas coisas. Cada espectro de cor aqui, né, desde o início da faixa, passando por ela aqui, cada espectro de cor significa um volume de uma frequência. E basicamente a gente tem 3 volumes aqui, né, específicos que a gente trabalha. Os volumes agudos, os volumes médios, os volumes graves. Os volumes agudos. O prato da bateria, né, o chiado, né? O volume mais médio seriam o quê? Os vocais. E o volume mais grave seria a batida, que marca o ritmo da música. O baixo também, né? Então, esses volumes, né, contidos todos juntos aqui, a gente vê, olha só, essa parte aqui toda, né, toda mais escura, justamente porque o volume grave é o mais alto. Já quando a gente não tem ausência de volume grave, a gente tem os médios e os agudos. Quando a gente tem ausência dos agudos, a gente tem o quê? Os médios. Mas quando tudo isso se mistura, ele vira essa cor aqui. Então, a cor mais escura por si só é a cor mais grave do instrumento. A cor mais puxada, né, para um azul piscina, digamos assim, para azul piscina, para verde, é médio. Já as partes mais claras é o estridente do som, é o agudo. E quando ele fica junto, fica essa misturança, e quando ele é separado, olha, você consegue entender exatamente que é um som médio, porque eu estou no vocal. Tem que pegar. Entendeu? Ah, beleza, eu sei que aqui tem volume grave, aqui tem, né, aqui tem um volume, ó, muito agudo, porque está bem claro. Vamos deparar com o volume mais grave. Tem que entender essa parada. O RGB funciona da mesma maneira, só que as cores são representadas de outra maneira. Por exemplo, no RGB, o grave é o vermelho. Pode perceber que a maior parte, né, da música aqui tocada é o grave, é o vermelho. As partes de médio são os vocais. Desculpa, as partes médias, né, vocais, são representadas pela cor verde. Já as partes mais altas, né, aqui, representadas pelo azul, a bateria. Então é fácil de entender, olhar na visão panorâmica e sacar toda essa questão da track. A outra forma da gente visualizar tudo isso é a 3D Band, porque essa aqui ela é mais intrigante. Por quê? Porque ela aparece, né, da forma que, por exemplo, o azul e o RGB, a gente tem as cores todas misturadas, nosso olho não consegue separar o que está misturado lá, o vermelho, o verde e o azul, né, ao mesmo tempo. Fica meio que roxo, uma coisa misturada nas cores, né? Mas essas 3 formas de frequência aqui é a única que ela consegue separar. Consegue perceber que aqui azul é grave, né? O laranja é o médio, lá em cima a gente tem as partes mais claras, um amarelinho, né? Ou até mesmo um branco, muito claro,
essa forma aqui é a mesma coisa. Olha só, se eu aproximar aqui na forma de onda, aqui o escuro, o grave, o médio, aqui com o laranja, né? São os médios. E também, né? A questão tanto do médio grave, eu acho, né? Nessa questão aqui, quanto de um vocal um pouco mais para agudo. Então, tá vendo como ele consegue distinguir exatamente, né? Como que é essa forma de onda aqui? Ela é incrível. Eu parei assim para olhar, estava gravando uns conteúdos sobre record box e tudo mais. Eu achei ela incrível. Consegui entender exatamente isso. Tudo se passa ao mesmo tempo que você visualmente consegue pegar essa parada, tá? Independente da cor, tomar a decisão correta na hora de cortar, na hora de filtrar, na hora de aplicar um efeito, na hora de fazer a transição, na hora de dar play na música, na hora de encaixar as batidas, tudo isso aliado ao que você vê, independente de como você vê, se é Blue, se é RGB, se é 3D Band, entender os volumes que estão ali para fazer, né, a ação certa, no momento certo, fundamental, independente da cor, entender os volumes, né, de cada frequência ali para fazer a parada certa, beleza? Tem aqui uma dúvida, galera? Galera, quero dar pau na aula aí, mas vocês estão aí também, né? Depois essa aula vai ficar gravada para vocês lá. Vai ter um cardzinho que vocês vão ter acesso. Que é Zoom do caralho, alguma coisa assim eu vou criar. Aula extra 1, aula extra 2. Na aula semana que vem, eu vou falar sobre. Não vou falar. Vou colocar lá no Telegram para vocês. Eu ia falar, mas é sobre erros básicos de mixagem. Fiz um overview geral das análises da mentoria e vou passar um vira-chave bem bacana nas mensagens. Então aqui é tudo como você visualiza a questão do software. Aqui, áudio, as questões da onde o som é reproduzido, que é bem fácil de entender, né? DDJ, para o som sair lá no RCA da DDJ, né? Só clicando aqui, ou uma placa de áudio do seu PC, beleza? Aqui a saída também. Uma coisa que eu notei, quando a gente seleciona essa questão do DDJ400, quer fazer a saída de som lá para o OBS, fica mais difícil, porque a gente não tem aqui as configurações para selecionar manualmente, né, para onde você quer mandar esse som da DJ400. Na verdade, tem que estar com o modo export aqui ligado, modo performance, ó. Ó, aqui, ó, saída de som para uma placa de áudio do seu computador aqui. Então, para reproduzir dentro da placa de áudio também para me mandar para o OBS. Aqui tinha a opção para a gente escolher. Essas opções não estão mais aqui, mas de qualquer forma, ele reproduz, né, o master out nessa saída minha aqui. Enfim, essa é uma questão aqui que eu senti um pouco meio receio, mas depois fiz testes, gravei set, gravei conteúdo já, e para mim tá de boa. Então, as questões como você sai o som aqui. Análise, como você analisa toda a faixa, né, toda a música que entra no seu programa. Aqui não mudou muita coisa não, né? A forma que você analisa, se é dinâmica ou normal, dinâmica, variação de BPM, música sertaneja, funk, normal, música eletrônica, né, construídas em compassos, do jeito tradicional, a gente deixa normal aqui. O que você quer analisar, só o BPM, só o grid, o tom, não trabalho com mixing key, então clica aqui, deixa o tom, né, analisa o tom dessas músicas, justamente para você fazer a mixagem harmônica, o que você quiser aí na sua playlist. Frases, vocais, não faço análise, só faço análise do BPM, eu mesmo faço análise daqui do tom no Mixering Key. Cloud Analysis, essa aqui é uma análise, eu nem entendi muito bem se tipo, tu tem que ter a música no cloud, enfim. Essa opção aqui, se você ligar essas duas em combinado, o que vai acontecer? Essa aqui, análise aqui, ele vai analisar o tom o tom da música, certo? E ao analisar, ele vai escrever o tom da música, né? Aqui, ó, na tag da faixa. Ele vai sobrescrever isso aqui, ó. Então, ao colocar, né? Para escrever o valor do que na tag, você marca essa opção. Bem útil, né? Não tem um mixer em key, mas quero deixar já marcado ali, caso queira exportar, né, minha playlist para um trabalho, tocar no CDJ, já tem um tom ali armazenado. Interessante. Então, essas duas opções são um combo bem legal. Aqui é a forma de você analisar suas músicas. Eu gosto de trabalhar no modo performance, o mais rápido possível. Já analisa, já finaliza. DJ System, essa aba aqui é bem legal. O Rodrigo acho que deve usar bastante, né? Para fazer
a preparação no seu trabalho para um pendrive e exportar para dispositivos de ponta, tanto CDJ como XDJ. Essa aba aqui é só para você preparar o seu pendrive, para deixar ele com as configurações pré-definidas, que você mais o seu gosto, né, mais você tem ali para trabalhar. Coloca isso no CDJ ou no XDJ e ele importa essas configurações. Configurações como a cor da forma de onda, lembra que eu falei? Do RGB, do Blue. Eu, por exemplo, né, gosto de trabalhar em RGB, então eu exporto meu trabalho em RGB, mas não significa que o RGB vai pegar em todos os programas. Abaixo da 2000 Nexus, se eu não me engano, é só o waveform azul, só blue. Então, a 2000 Nexus 2 já é o RGB para cima. Então, só esses equipamentos aí vão aceitar nessas coisas. E modelo XDJ não sei, tá? Tem que testar. Mas de CDJ 2000 Nexus para baixo não pega. Então, depende de equipamento, né? Verificar essas questões aí. A posição da forma de onda, deixa no centro. Aquela questão, né, de visualizar a forma de onda pela metade ou inteira, posso deixar aqui no meio. A questão do formato da tonalidade, lembra que eu falei do clássico para alfanumérico, deixar alfanumérico? Ou seja, essas configurações aqui que estavam no meu Record Box, vêm todas para cá, para essa aba, né, em específico, para mim poder tocar lá em outro equipamento que não é meu, né, que é, sei lá, que está num lugar me esperando para mim tocar. As questões de categoria que você pode habilitar para serem vistas lá no display do seu equipamento, colunas. Essa opção aqui, mais settings, é muito complexa, né? Porque você consegue definir funções básicas e muito específicas que estão lá dentro do equipamento de ponta, por exemplo, o modo do jog. Quer que o jog seja um vinil? Cara, para gente que toca música eletrônica, a gente vai se confundir, vai ser ruim, vai fazer o ajuste do BPM, né? Vai fugir toda a música, então deixa no modo CDJ. Ó, alteração do tempo, mais ou menos 6%, 10, 16, mais ou menos 6%, que é mais curtinha, o nosso BPM. Master tempo, sempre on, para a gente não fazer alteração de pitch. Então, ó, o sync, pode deixar o sync habilitado aqui, né? Ninguém vai descobrir, não precisa ter medo ou vergonha, ou sei lá, alguém achar, né, que você está fazendo algo errado usando o sync. Manda se foder, mano. Nada a ver esse negócio aí. Pode deixar isso, né, ali ligado aqui, a hora que você for tocar, deixa isso aqui habilitado e, pô, vai tocar ali, as músicas vão ficar, né, do jeitinho, bem de boa. Então, essas informações aqui, ó, muito importantes e profissionais do meu ponto de vista, né, para você ter aí já configurado. Ou antes mesmo, né, de preparar seu pendrive para trocar em um lugar, deixar isso aqui, ó, bem ajeitadinho, ler função por função, tipo do crossfader, isso que é muito legal. Formas de, tipo assim, como você vai ouvir a música no mixer, enfim, muito completo. Aqui são algumas atalhos que você pode colocar, né, no seu computador aí, teclado, para, né, às vezes alterar a questão de aplicar um efeito, fazer uma troca rápida. Tanto no teclado, acho que também no próprio equipamento, não tenho certeza, não cheguei a mapear nada aqui. Eu não posso falar que eu não sei, mas é bem interessante. E a questão avançada aqui, acredito que não seja muita coisa, onde você quer fazer as gravações. Na questão do export, tem umas configurações bem legal de mixer aqui, que a gente pode ver, tá? São diferentes. As configurações do performance para o export são diferentes. Aqui, no modo performance, a gente tem as opções de controlador, de fazer algumas alterações no nosso DDJ, no nosso equipamento. Então, vamos lá. Deck, aqui algumas opções de deck. Basicamente, injetar a questão de, sei lá, encontrar a música, velocidade do jog. Essa opção aqui, às vezes, pode sentir, né? E teve um problema com o aluno também, recentemente, que ele estava carregando as faixas no deck, e aí as músicas automaticamente elas eram reproduzidas. Então, essa opção aqui provavelmente estava ligada. Toda vez que você tocar uma música, você entrar na mixagem, a partir do momento que você carrega a próxima música, ela já vem tocando. Então, essa opção de tocar continuamente pode ser que esteja ligada, ou pode ser que venha, né, tenha vindo com essa versão aí, venha nessa questão aí, questão do beat sync, do BPM sync, né?
Eu gosto de deixar no BPM para ajustar o BPM das duas músicas, né? No mesmo BPM que eu quero trabalhar. Beat Sync vai fazer com que as duas músicas se ajustem na mesma batida, ao invés, né, das músicas se encaixarem na grade com o mesmo BPM. Eu gosto de trabalhar nessa opção aqui. Essa opção te permite trabalhar com metade ou dobro do BPM, a gente não faz isso. Então, essas opções aqui mais interessantes para se definir aqui. Opção de mixer, tá? Alto ganho, não preciso trabalhar, porque eu tenho o Platinum Notes, ele faz o ajuste basicamente das músicas. Isso aqui, caso você não tenha, né, o Platinum Notes, as músicas vêm na internet ali, prepara elas, deixa elas na pastinha, deixa essa opção aqui ligada para ele fazer a compensação de volume, porque cada composição ali, o compositor, né, utiliza determinado instrumento, faz um corte, mixa assim, masteriza desse jeito e acaba saindo de um volume. Então, você não tem esse padrão de volume, você vai ter essa perda eventual. Então, trabalha com alto ganho e também sempre fica de olho lá né, no ganho de equipamento para usar o máximo de volume que a track tem à disposição. Tipo de equalizador, para você equalizar de maneira abaixando, né, volumes, abaixando. Diminui lá menos 24 dB, por exemplo, né? Você abaixa o volume, não chega a ser zero, né? Cortar o volume do grave, por exemplo, você baixa o volume do grave só, mas ainda dá para ouvir um resquício. Baixa o volume do médio, mas ainda dá para ver um pouco do médio. Baixa o volume do agudo, ainda dá para ouvir um pouco do agudo, tá? Já o isolator, ele isola, baixou todo do grave, corta todo o volume do grave, todo do médio e todo do agudo, uma determinada, né, alcance ali que o próprio equalizador do Record Box, né, dá pra gente. Aqui eu deixo, né, por exemplo, o DJM, né, 900 Nexus 2, então ele vai isolar conforme, né, o tipo do equalizador aqui, DJM 900 Nexus 2, beleza? Tipo da curvatura do fader, né? Um volume progressivo. Aqui é um volume, né? Pode-se dizer agressivo, né? Porque vai chegando no final, ele aumenta tudo de uma vez aqui, ele vai aos poucos e aqui aumenta tudo de uma vez só e vai ter uma pequena diferença no final. Para o nosso estilo, né? Suavidade entrando na mixagem, às vezes é fundamental. E Headroom, esse espaçamento aqui, ó, para vocês que tocam com a DJ400, é bem legal. Ou qualquer outro controlador, deixa em none, nenhum aqui. Às vezes ele vem em -9, ou seja, ele tem, né, dentro do próprio modo de mixar da controladora, ele baixa esse volume, para depois ele trabalhar esse volume, sei lá, na exportação do set, na finalização do set na gravação, ele faz um aprimoramento. Eu deixo em none, porque não quero nenhum tipo, né, de volume atuando na minha mixagem, e eu mesmo faço a masterização, então deixo assim. Questões de efeitos, gosto de trabalhar aqui nessa opção 1, né, a opção onde você consegue aplicar o pós-processamento do efeito no master, né? Tem aula sobre isso, falei sobre isso já. E também aqui você pode aplicar a Release Effects, a saída do Release Effects no próprio Color Effects. Enfim, a forma que você grava aqui os seus sets, né, onde você quer deixar os seus sets. Como a gente grava vídeo, né? Insano grava vídeo, então essa opção aqui acaba meio que ficando para trás, né? Enfim, são várias coisas aí que a gente pode, né, ter à disposição nosso Record Box. Mas essas aqui, na minha opinião, são as chaves, né, para a gente ficar mais de olho, para a gente ter aí próximo. E aí, curtiram? Desculpa pela aula ser mais curta hoje, tá, galera? Meu Zoom aqui tá osso mesmo, a gente vai finalizando já meio que daqui a uns minutos. Para essa primeira aula aí, se ficaram com alguma dúvida, tá legal? Foi legal esse assuntinho aí? Bem legal, bem legal. Aham. É um overview geral, tem uns detalhezinhos, né, que a gente pode prestar atenção na hora de configurar, eu achei bem legal. Sim, bem bacana, velho. O modo que a gente deixa, né? A questão do programa é que nem você entrar na tua casa. Pra entrar na tua casa, às vezes não tem que ter um tapete para você limpar o pé. Às vezes Hum. a almofada do sofá bem ajeitadinha, a mesa da cozinha sempre limpa, a louça feita, né? Como você entra no programa, eu acho que é a mesma coisa. Opa, aqui eu tô em casa, tô me sentindo bem para trabalhar. Eu vou trabalhar no meu mais alto nível. Acho que o Record Box eu me sinto assim hoje, né? Beleza? Ei, brigadão mais uma vez aí pela presença de vocês. Semana que vem eu quero trazer mais gente para cá, não vamos ficar assim, né? Vamos querer mais gente aí para essa aula. Essas aulas vão ficar gravadas, vão aprendendo aí, né? Fechou? Ei, tô liberando o módulo 3 agora
para vocês aprenderem massa mesmo, recorde box mais a fundo, questão de estrutura musical, grade de batidas. Vou liberando aos poucos os conteúdos do método para vocês irem pegando. É bem longo, não é fácil, mas eu vou finalizar ele e vai ficar bem da hora. Ei, boa noite aí, tamo junto.